Olá, família Paz Church Santarém. Somos uma grande família que não para de crescer. E hoje eu vim te deixar muito bem informado em mais uma edição do Paz News. Olá, eu tenho muito boas notícias para você. Sabe, a Paz Conference está sendo um sucesso avassalador. Está praticamente todo esgotado. Mas você que ainda não fez sua inscrição ou não vai poder fazer, até por causa da distância, deixa eu lhe dizer, nós temos algo maravilhoso para você. Você poderá participar da Paz Conference online de uma forma super profissional. Ela vai estar sendo filmada ao vivo, por ângulos, por todo tipo de equipamento muito bom. Então, fique bem ligado para todas as informações para você poder participar online e ver os preletores, receber a palavra de Deus, a pastora Camila Barros, o pastor Theo Hayashi, o pastor Jonathan Stocksell, o pastor Paulo Jé, a pastora Rebeca, eu e a minha querida esposa, o pastor Sabá. Vai ser maravilhoso, o louvor maravilhoso do Daniel Alencar, Paz Worship e da Nívia Soares. Tantas bênçãos, tantas coisas poderosas que vão acontecer durante esse Paz Conference. Você não vai querer ficar por fora e você vai poder participar de uma forma muito forte através dessa presença e dessa experiência online. E atenção, família, preparem-se, pois está chegando o maior evento do ano, a nossa grande cruzada evangelística. Fiquem ligados nessa chamada. Prepare-se para dias de curas e milagres. Vem aí a maior cruzada evangelística de Santarém. 4 e 5 de julho, preletor Apóstolo Marcelo Casagrande. Quando você carrega a unção, você não corre de quem sofre, você corre para Jesus libertar, curar e transformar. Serão noites poderosas com a manifestação do sobrenatural de Deus. Traga sua família e venha viver algo extraordinário. E olha só o que os homens de coragem vão realizar. Uma vigília poderosa intitulada O Clamor dos Leões. Essa vigília vai ocorrer no dia 11 de julho, a partir das 21 horas, no Mirante do Salbal. Vai ser sobrenatural. O apóstolo João recebeu uma poderosa mensagem de Jesus para as 7 igrejas do Apocalipse. Esta mesma mensagem continua viva para a igreja nos últimos dias. Imagine ver tudo isso com seus próprios olhos, conhecer as cidades onde a palavra foi anunciada e os primeiros cristãos viveram milagres e perseguições por amor a Cristo. Uma experiência que vai marcar a sua vida e a sua caminhada com Cristo. Juntamente com os pastores Abe e Andrea Uber, você vai desfrutar de momentos profundos de ensino da palavra, muita comunhão com os irmãos, enquanto conhece lugares incríveis e se aprofunda no conhecimento de Jesus. Existem investimentos que marcam a sua história e essa é uma oportunidade única. Não perca a chance de embarcar nessa jornada. Acesse agora o QR Code na tela ou procure o balcão de informações. Vem aí a maior conferência da Visão MDA da região norte do Brasil. MDA Conference Santarém, onde tudo começou. De 25 a 27 de setembro, na Catedral do Amor. Preletores, pastor Abe Uber, Paulo Jeffrey, Danilo Figueira, Luiz Almeida e Antônio Cirilo. MDA Conference Santarém, de 25 a 27 de setembro. Aproveite o primeiro lote. Imperdível! Já se prepara, porque tá chegando a experiência que vai virar o teu ano de cabeça pra cima.
Start Camp 2025. Propósito e chamado. Serão 3 dias intensos. Praia, esportes, noites temáticas e uma palavra que vai sacudir o teu propósito. Quem vai estar com a gente é a pastora Natália Carvalho, com uma mensagem do alto que vai marcar sua vida. Então já sabe, né? Chama os amigos, arruma a mala e garanta sua vaga agora. Start Camp 2025, 25 a 27 de julho, no acampamento Shalom. Família, vamos ficando por aqui. Não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, @PaiSantaremPA, para continuar por dentro de tudo que acontece na nossa igreja. Olá, estamos dando início a mais um culto online e é com muita alegria que eu quero saudar você, quero saudar todos que estão aí com você na sua casa, aqueles que estão em qualquer lugar de Santarém e fora de Santarém. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Desde já, copia aí o link deste culto, envia para os seus amigos, coloca em todos os seus grupos de WhatsApp, chama a família, porque o nosso culto online está no ar. É isso mesmo, nós vamos ter um momento muito especial daqui um pouco da Palavra de Deus. Você pode enviar esse link, né, para aquela pessoa especial que você quer que assista a este culto e também coloque seus comentários aí daquilo que você achou, de onde você está falando, qual é a cidade, qual é a célula, para que a gente possa conhecer melhor você. E agora vamos ter aquele momento também muito especial, que é o momento de juntos louvar ao Senhor. Que espero em ti, Senhor.
Estamos na semana da Conferência de Missões. Sexta-feira aconteceu no Shalom e sábado na Catedral do Amor. E hoje, nos cultos de celebração, o pastor Elcio está ministrando, é o pastor preletor que esteve nessa conferência de missões ministrando sexta e sábado e hoje nos cultos de celebração. Abra o seu coração e deixe Deus falar com você. Mas antes disso, nós temos uma palavra especial sobre a nossa oferta. É verdade, nós queremos abençoar a sua vida financeira. Eu até quero te dar um aviso muito importante. Estamos no meio de um projeto tão especial, que é o nosso projeto Retomada da Catedral do Amor. Estamos numa fase muito importante, fenomenal, que é a fase da construção do telhado. E você pode ser um contribuinte, você pode ser um nosso parceiro na Catedral. Vai aparecer aí na sua tela o nosso QR Code, também o nosso Pix, que você pode fazer uma doação para a Catedral do Amor e ser abençoado. Quero compartilhar com você agora uma passagem, uma porção da Palavra de Deus, que está em Salmos 116, versículos 12 a 14. Que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios? Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor e pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença de todo o seu povo. Esse salmo de Davi é a representação de um coração grato. Deus tem derramado tantas bênçãos na nossa vida, na sua vida também. E o que você pode dar para um Deus tão poderoso como esse? A sua fidelidade, a sua generosidade, o seu compromisso. Por isso, eu quero te convidar a você poder também dar para Deus o seu melhor nesse momento. Quero orar por você e abençoar a sua vida. Pai, em nome de Jesus, recebe, Pai, as nossas ofertas, Pai, também como um sinal da nossa gratidão. Sabemos que Tu és Deus, Tu és o dono de tudo. Por isso, Pai, nós nos sentimos até constrangidos o que nós podemos dar para uma pessoa que tem tudo. Por isso que nós te damos, Pai, a nossa gratidão, a nossa honra, o nosso respeito, o nosso melhor. Eu peço também que o Senhor abençoe a vida de cada um contribuinte, em nome de Jesus. Amém. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando eu me levanto até me deitar, eu cantarei da bondade de Deus.
dia. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 22, por favor. Evangelho de Mateus, capítulo 22. Eu quero ler com você alguns versículos deste capítulo. E eu quero só saber quem tem Bíblia aí, por favor. Dá um sinal com ela assim. Amém? Graças a Deus. Se você tem, eu faço questão que você use a palavra. Por quê? Porque senão a espada pode ficar desamolada, né? De tanto a falta de uso, né? Eu ouvi uma história bem rápida aqui, que um pastor, ele foi comer na casa de um casal da igreja que convidou. E ele almoçou com eles, foi embora para casa. E a esposa disse: meu bem, sumiu uma colher das nossas louças aqui. Eu acho que foi o pastor que pegou. Não, não é possível. Eu acho que foi, porque eu já procurei em todo lugar, não vi, mãe, não vi. Tá, passou tempo e ela com aquela dúvida, passou 1 ano. Aí eles convidaram de novo o pastor para almoçar lá. Ela disse: não, eu tenho que falar isso com ele. Estava almoçando, ela disse: pastor, eu tenho que falar um negócio com o senhor. O que foi? Pastor, naquele dia que a gente convidou o senhor para almoçar aqui, sumiu uma colher, pastor. E eu queria saber se foi o senhor que levou essa colher. Ele disse: não, irmã, não foi eu que levei. Eu peguei a colher e coloquei ela dentro da sua Bíblia. Pegou aí o negócio? Ela estava com 1 ano que não lia a Bíblia. Estava toda enferrujada essa arma, não, gente? Mateus 22, do versículo 8 até o 13. Me acompanhe aí, por favor. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas exterior. Nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. O tema que eu tenho da palavra para hoje é a veste nupcial. Pode repetir o tema comigo? A veste nupcial. Ok. Queridos, o que realmente é a veste nupcial? Há um grande debate entre teólogos para tentar definir o que significa essa veste nupcial. Muitos afirmam que pode representar a justificação, outros afirmam que pode representar a santificação, mas não há um consenso para chegar a uma definição do que realmente representa as vestes nupciais. Mas eu quero trabalhar com você em cima de uma definição que Charles Spurgeon ele dá para essa veste nupcial. Charles Spurgeon ele chama a veste nupcial de uma marca da graça. A veste nupcial é uma marca da graça de Deus. O que é a graça no sentido mais comum que todos nós usamos? Graça é o favor imerecido de Deus para todo ser humano. Pastor, o que é lei? Lei é um favor merecido. Graça é um favor imerecido, ok? Nós vamos trabalhar em cima desta definição de Charles Spurgeon, que ele nos fala sobre isso. Queridos, a veste nupcial é uma marca do favor imerecido de Deus a todos nós, seres humanos. E eu quero, com a ajuda do Espírito Santo, caminhar junto com você em cima desta definição com uma pergunta: por que a veste nupcial é uma marca da graça de Deus? E eu quero dar 3 razões baseado no texto para essa afirmação de Spurgeon, e eu quero que você veja isso comigo. Por que
o nome, perdão, ou a pergunta, por que a veste nupcial é uma marca da graça de Deus? Primeiro, preste atenção, porque os servos do rei saíram pelas ruas convidando quem eles encontrassem. Quem agora está incluído entre os convidados? Diga comigo, todos. Todos estavam incluídos. Quem eles encontrassem. E eu estava ainda agora falando no primeiro culto, imagine, se você tem uma ordem do rei, saia pelas ruas de Santarém, aqui na Borja Leal, e quem você encontrar, eu quero que você convide para a minha festa. Aí você sai andando, aí você encontra um empresário bem vestido, num carrão, está saindo para entrar no escritório deles. Esse é um bom convidado para participar da festa do rei. Eu vou convidá-lo? Ok. Aí você vai mais adiante, tem um mendigo. Será que eu convido ele? Mas o rei mandou, né? Aí mais na frente você encontra alguém que tem a fama de ser um bandido, de ser um ladrão, de ser um estuprador. Misericórdia, até esse vai também? Mas o rei disse que é para eu convidar quem eu encontrar. O que fazer? Você sabe aonde a gente para? Aí a gente para no nosso senso de justiça. Porque a gente quer convidar só quem nós consideramos digno de participar da festa. Sim ou não? É assim ou não, gente? Quantos de nós, no dia do nosso aniversário, dizemos: eu não vou convidar pastor Risonilson porque eu conheço. Eu não vou convidar o fulano porque eu conheço. Eu vou lá na favela. Nós não temos o costume e o hábito de fazer isso, porque faz parte da nossa natureza terrena, da nossa natureza humana, sermos seletivos e escolhermos para o banquete somente quem nós queremos. O início do texto, ele nos mostra, ele nos traz uma observação, que ele diz que os primeiros convidados, eles foram selecionados nominalmente. Havia um convite específico para cada convidado, e os servos vão diretamente a cada um e entregando o convite. Mas só que diz a palavra que eles começaram a dar desculpas, trataram mal os servos, outros os espancaram, outros mataram, e eles acabaram dando desculpas, fazendo seus próprios negócios. Ninguém quis ir. E o rei chegou a uma conclusão, eu creio que vocês observaram no texto, o texto diz: aqueles primeiros convidados, eles não eram dignos de participar da festa das bodas de meu filho. Ele não os considerou dignos de participar, e a partir desta afirmação, o rei, a ordem dele foi para os seus servos: e depois para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrardes. Escute, vá e convide quem você encontrar pelo caminho, seja bom ou mal. Eu quero que você convide para a festa de meu filho quem você encontrar pelo caminho. Queridos, eu estava falando que ontem à noite, lá na catedral, eu estava ministrando lá, eu vi uma ovelha nossa lá do Maranhão, que mora lá, congrega com a gente lá, mas está aqui. Conhece algumas pessoas, está aqui. E esse irmão, ele visitando, através de convite de irmãos, outros da igreja, ia para a igreja para os cultos de celebração de bermuda. E o pastor Elcio já... Mas por que esse homem não vem de calça comprida para a igreja? De bermuda, né? Que coisa, que desrespeito, né? Tá, não falei nada. No outro domingo, de bermuda. De novo de bermuda. Você sabe o que o Espírito Santo ministrou ao meu coração? Antes de você perguntar por que ele vem de bermuda, procure saber se ele tem alguma calça comprida. Deixamos alguém indigno de participar da festa, indo de bermuda,
ele teve um encontro, uma experiência real com Jesus Cristo e até hoje está servindo a Jesus na nossa igreja. Por quê? Porque nós estendemos o convite para alguém que talvez o mundo iria dizer, não o convite porque ele não é digno de participar da festa. Ele veio porque não era o pastor Elcio que estava convidando, era o rei. Era o rei que está fazendo o convite. Então, por favor, não retenha convites para aquele a quem o rei disse, entregue. Não retenha convites para aqueles a quem o rei está dizendo, eu quero que eles participem também da festa de casamento de meu filho, eu quero eles também nesta festa. Quem está me entendendo aqui, por favor, diga um amém aí, gente. Então, ouça, nós não devemos deixar de estender o convite também para os maus, pois o nosso senso, como eu falei, de justiça e retidão, nos impulsionam a fazer o convite somente para os bons, somente para os melhores, somente para os dignos. É isso que a gente acaba fazendo, só convidando aqueles que nós consideramos dignos de que aceitem esse convite. Enquanto que Jesus falou, em Marcos capítulo 16, versículo 15, ide por todo mundo e pregai o evangelho a quem? A toda criatura, ou seja, não deixe ninguém de fora, não deixe ninguém. Por quê, pastor? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então todos precisam receber esse convite da graça, porque a veste nupcial, ela é uma marca da graça de Deus estendida a todo ser humano. Você quer ver um exemplo? Você lembra Mateus, ou Levi, o colhedor de impostos? Está lá na coletoria trabalhando, e Jesus vai passando, e Jesus olha para ele e diz, vem, segue-me, e vai embora. O homem deixa tudo o que está fazendo e começa a seguir Jesus. Olhe para o contexto que você vai ver qual foi a primeira coisa que Mateus fez depois que ele teve uma experiência real com Jesus. O que ele fez, pastor? Ele deu um banquete na sua casa. Quem ele convidou? Maus e bons. Quem eram os bons? Os discípulos de Jesus. Quem eram os maus? Os amigos dele, publicanos e pecadores. Ele leva todo mundo para uma mesma casa. Jesus com seus discípulos, mas ele também convida, eu tenho os amigos, Jesus, posso levar junto? Pode. Quem são? Publicanos e pecadores. Reúne todo mundo. Aí os fariseus estão lá da janela, olhando, e eles falam para os discípulos, o vosso mestre come com publicanos e pecadores. E Jesus, percebendo em seu espírito que eles estão falando, ele diz, os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Se é para ele, aplauda bem forte. Pode aplaudir bem forte. O evangelho, a mensagem dele é tanto para judeus quanto para gentios ou para gregos. Os gentios somos todos nós que não somos judeus. Paulo aí nos fala em Romanos capítulo 1, 16 e 17. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Segunda razão, porque a veste nupcial é uma marca da graça, preste atenção, porque os convidados não tinham condições de trajar vestes nupciais, porque a veste nupcial era algo tão sério e que precisava estar dentro do padrão que o próprio rei havia estabelecido. Então o rei os convida, pastor, e se alguém dissesse, eu não tenho condições de comprar as vestes, escute, esta não foi condição estabelecida pelo rei.
Ele não disse, venha se você tiver vestes. Ele só está dizendo, aceite o meu convite. Amém? Quem entendeu lá atrás? Porque você sabe o que tem acontecido? Alguns estão assim, não, peraí, deixa que eu vou comprar as vestes, eu vou dar um jeito. Você já viu aquela pessoa que é amigo do evangelho? Está namorando, e aí, irmão, o que está faltando? Não, tem um negocinho que está meio atrapalhado, eu estou arrumando, preocupa não, né? Estou dando um jeitinho, estou arrumando aqui, quando estiver pronto, aí eu venho, e ó, faz tempo que estão arrumando, né? Faz tempo que estão arrumando essas vestes e até agora não ficaram prontos. Deixa eu lhe dizer, não se entristeça com isso. Você vai continuar arrumando e um dia vai chegar diante do rei e ele vai dizer, essas tuas vestes não são apropriadas para a festa de meu filho. Então o convite é, quem você encontrar, do jeito que está, pode mandar. Do jeito que está, pode vir, que eu estou convidando a todos, do jeito que estão, mas eu não tenho vestes apropriadas. Escute, o rei não está exigindo isso, o rei está pedindo, aceite o meu convite, eu estou estendendo para maus e para bons o meu convite. Então é desse jeito. Se alguém dissesse, eu não tenho condições, não, ele não está exigindo isso. Ele não está exigindo isso de ninguém. E quando nós entendemos, nós vamos responder positivamente aquilo que ele está nos falando. Amém? Terceiro, a veste nupcial é uma marca da graça. Preste atenção, porque era costume do Oriente os reis e grandes senhores distribuírem roupas de gala em suas festas aos seus convidados. Escute, a veste nupcial é uma marca distinta da graça de Deus, pois ninguém se veste assim à toa ou em qualquer ocasião. Ninguém se veste assim para ir para o seu escritório ou para a faculdade. Se alguém perguntar por que você está vestido assim, é porque eu fui convidado para participar de um casamento. Mas a sua roupa é muito chique. Que casamento é? É o casamento do filho do rei. Mas onde você conseguiu essas vestes? Aquele que mandou me convidar disse que era para eu vir do jeito que eu estava, que era ele mesmo que ia providenciar as vestes para mim. Meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Enquanto, escute, eu estava falando ainda agora, a religião, ela tenta, você sabe o que a religião faz, sem querer ofender ninguém, você sabe o que a religião faz? A religião, ela providencia uma veste limpa para cobrir um corpo que está todo sujo de lama. É isso que ela faz. Ela tinha um objetivo, porque religião no latim significa religar. Qual era o propósito? É de ligar novamente o homem com Deus. Mas ela não conseguiu cumprir este propósito. Então ela faz o possível para arrumar o homem, mas ela arruma o homem por fora. Ela não consegue providenciar as vestes necessárias para que ele esteja apropriado para participar da festa das bodas do Filho do Rei, Jesus Cristo. Então é por isso que o próprio Deus diz, olha, eu estou te convidando, Senhor, mas eu não tenho os vestes. Não te preocupa, vem do jeito que você está. Mas como é que vai ser? Eu vou providenciar tudo que você precisa para participar da festa de casamento de meu filho. Então ele está lançando esta oportunidade para todas as pessoas, para que elas entendam que não é imposto essa condição. Eu preciso fazer, eu preciso ter. O rei diz, não, eu já providenciei tudo. Por que vestir assim para um casamento? Escute, comparecer em um casamento com vestes nupciais era um símbolo de respeito pelo rei. O que a ausência dessa veste representa?
um sinal de desrespeito e deslealdade para com o soberano? Querer comparecer de qualquer jeito. Deixa eu lhe dar um exemplo disso. Quem já assistiu aquele filme O Alto da Compadecida? Levanta a mão aí. Aquele filme, você sabe o que ele representa? Muito bem, alguém querer comparecer na festa de casamento do rei do seu jeito, até com a sua espingarda, entendeu? Do seu jeito. Mas se eu for assim, pastor, sabe o que vai acontecer? Vai ser dado um jeitinho brasileiro lá em cima. Porque o brasileiro aprendeu que dá para se dar um jeito para tudo. Então aquele filme, ele retrata muito bem isso. Você pode fazer o que for, aprontar, bagunçar, pisar, bordar, e não te preocupa que tu vai do jeito que tu estás, porque quando chega lá, vai ser dado um jeitinho. Não existe jeitinho brasileiro no céu. Pode existir aqui na terra, mas no céu não existe jeitinho brasileiro, gente. Não existe. Se eu preciso de vestes para participar das bodas do Cordeiro chamado Jesus Cristo, eu preciso reconhecer, eu não sou digno, mas assim mesmo Ele me convidou. Eu não sou digno, mas assim mesmo Ele providenciou para mim as vestes dignas de comparecer do casamento de seu filho. Essa é a proposta que Ele estende para todos nós, comparecer no casamento do Filho do Rei sem essas vestes. Comparecer é uma demonstração, sem elas é de desonra, mas com ela demonstra honra para com o príncipe, seu filho, e a mensagem que os convidados com as vestes nupciais transmitem para o noivo é: compartilhamos de sua alegria e lhe desejamos grande felicidade junto de sua noiva. Mas a pergunta é: quem era aquele homem sem vestes nupciais? Quem era aquele homem? Nós não sabemos. Mas nos dias de hoje, pastor, quem era aquele homem? Sabe quem era aquele homem? Nos dias de hoje, quem é? Aquele homem representa nos dias de hoje alguém que rejeita o Evangelho de Deus para seguir seus próprios conceitos e pensamentos, a sua própria filosofia de vida. Ele representa hoje exatamente esse grupo de pessoas que está vivendo do seu próprio jeito, da sua maneira. Será que não deram para aquele homem também uma veste nupcial? Ou ele recusou por ser talvez tão orgulhoso demais para aceitar uma oferta da graça de Deus? Alguém diz: pastor, você está falando sobre graça. Alguém já disse que tudo que é de graça não tem valor. Você sabe por que a salvação ela é de graça? Porque ninguém tinha condições de comprá-la. Por isso Cristo se antecipou, pagou o preço que era para eu e você pagar, e Ele pagou o preço necessário para o nosso resgate, para a nossa salvação. Por isso que hoje ela chegou de graça para todos nós. Entende? É porque foi tão caro, tão caro, tão caro que ninguém podia cobrir. Então Cristo, Ele entra em cena como o Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. Da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21, Paulo diz: Cristo, aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O que aconteceu ali? Cristo, Ele nos substituiu. Eu sou o transgressor, Cristo é o justo. Eu, o separado, Cristo em unidade com o Pai. Eu sou aquele para ser condenado, Cristo é aquele que está me substituindo. Ele entra no meu lugar e eu passo para o lugar dele. Em Gálatas capítulo 4, versículo 4, Paulo diz assim: vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. Então olha só, Cristo veio, nasceu debaixo da lei, cumpriu toda a lei, mas morreu como um transgressor da lei. Meu Deus, como isso é possível? Porque Cristo, ouça,
Cristo, como justo, nasceu debaixo da lei, cumpriu toda a lei e morreu como um transgressor da lei. Por que isso aconteceu, pastor? Porque ele olhou para o Elcio, pecador, transgressor, e ele diz: Elcio, eu estou te substituindo. Recebe a minha justiça, que eu vou receber a tua culpa sobre mim. E ele leva sobre si o meu castigo, o seu castigo. Ele está pagando por um preço que ele não deveria pagar, mas a graça de Deus, ela faz com que isso se torne possível. Ela faz com que Cristo nos substitua para que a gente receba aquilo que nós não merecíamos da parte de Deus, por causa do seu grande amor para conosco. A oferta do rei para os outros convidados, ela não foi penosa, pelo contrário, eles se sentiram privilegiados. Mas por que aquele homem não aceitou a veste nupcial que também para ele foi proporcionada? Por que ele não aceitou aquilo? Porque simplesmente ele está ignorando e entrando como se ele não tivesse que prestar conta a ninguém. Mas você sabe o que eu aprendo? Que ninguém passa desapercebido aos olhos do rei. Ninguém passa. O pastor Elcio, para quem não sabe, o meu discipulador é o pastor Paulo Jeff, e a pastora Rebeca é discipuladora da minha esposa. Eu posso estar longe do pastor Paulo, da pastora Rebeca, mas o rei está sempre vendo o Elcio aonde ele está. Olha o que está escrito em Hebreus capítulo 4, versículo 13. E não há criatura, o quê? E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Ele está vendo tudo. Então, um único homem em uma grande festa, eu vou passar desapercebido, o rei não vai nem notar que eu não estou com veste nupcial. Só que o rei percebeu e chega com ele e diz: meu amigo, o que você está fazendo aqui sem veste? A Bíblia diz que ele emudeceu. Por que o homem emudeceu? Porque não havia justificativa para dar. Ele não tinha como, dar desculpas, não. Porque os servos foram convidar todos, foi chamando do jeito que estavam, porque era assim, porque o rei já havia providenciado as vestes que eles necessitavam, que eles precisavam. Escute, aceitar a veste nupcial do rei significa crer de todo o seu coração em Jesus Cristo e se apropriar da justiça dele como sendo sua. Significa reconhecer que Cristo, como ele se tornou o nosso substituto, carregando sobre si os nossos pecados em seu próprio corpo. Preste atenção nesse texto aqui, por favor. Gênesis capítulo 3, versículo 21. Olha o que está escrito. Fez o Senhor o quê? Me ajude lendo aí. 1, 2, 3, vamos lá. Fez o Senhor Deus veste e os... Olha aqui para mim. Quando Adão e Eva pecaram, eles perceberam que estavam nus. O que eles fizeram? Se esconderam. Mas ao se esconder, nós vamos precisar comparecer de novo diante de Deus. Como nós vamos aparecer? Vamos preparar aventais para nós, de folhas de figueiras. E eles aparecem diante de Deus com aqueles aventais, cobrindo as suas genitárias. E quando eles comparecem, eles têm a grande decepção. Deus não aceitou aquelas vestes. O que Deus fez? No texto de Gênesis, Deus sacrificou um animal, tirou a sua pele e fez vestes e cobriu o homem e a mulher. O que Deus estava dizendo, estava apontando lá para frente, que viria o Cordeiro de Deus, que seria sacrificado na cruz, e o seu sacrifício estaria providenciando as vestes para cobrir a nudez do homem. Deus providenciou, o homem providenciou, mas Deus disse: isso não vai resolver o problema, deixa que eu providencio as tuas vestes.
É o rei que está dizendo: não é você, sou eu quem vou providenciar as tuas vestes. Olha o que Isaías, o profeta messiânico, nos diz, Isaías 61:10. Olha o que ele diz: regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu. De quê? Porque me cobriu, me vestiu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Ele está sendo usado para dizer: olha, aquilo que o Cordeiro vai fazer vai ser um ato de justiça de Deus, para providenciar para o Elcio vestes de salvação. Mas o Elcio não merece, Deus. Aí Deus vai dizer: é verdade, ele não merece. Mas é justamente isso que significa graça, favor imerecido, entende? É isso que significa a graça de Deus. Não é eu procurar méritos, não, é eu procurar o favor. Como é que lembra, Jesus disse: 2 homens subiram ao templo para orar, um era fariseu, o outro era publicano. O fariseu, com a cabeça erguida, está lá no templo: ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, fraudulentos, nem tão pouco como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e te dou a 10ª parte de tudo quanto ganho. E Jesus disse: e o publicano, o pecador, está lá do outro lado. Ele nem ousava levantar a sua cabeça, mas ele batia no peito e dizia: tenha misericórdia de mim, ó Deus, pecador. Ele só conseguia falar isso: eu não tenho mérito, eu não mereço, eu preciso da tua misericórdia na minha vida. E Jesus pergunta para os discípulos: qual dos 2 desceu justificado do templo? Eles disseram: aquele que se humilhou. Jesus disse: vocês disseram bem, porque todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado pelo Senhor. Irá alcançar o favor divino sobre a sua vida, vai ser alcançado por esse favor. Deixa eu lhe dizer uma coisa: o Evangelho, ele não veio para consertar ninguém. Você sabia disso? O Evangelho não veio consertar ninguém, gente. O Evangelho, ele veio transformar as pessoas. Não, eu só estou precisando que arrume isso, aquilo, outro. Não. É regeneração, novo nascimento em Cristo Jesus. Olha o que Spurgeon diz. Estou chegando à conclusão disso aqui. Olha o que Spurgeon diz. Olha essa frase dele: se animarmos nossos amigos com sonhos tolos que minimizam a punição futura, eles nos detestarão eternamente por lhes termos iludido, e no mundo das angústias invocarão maldições espirituais sobre nós por lhes termos dito apenas coisas agradáveis de ouvir, ocultando a dura realidade. Então, é duro às vezes a gente falar algumas verdades, mesmo em amor, mas é duro, mas precisam ser faladas, porque a gente precisa entender o que está em jogo. Eu quero ler com você esse texto aqui, Mateus capítulo 22, versículos de 2 a 4, Mateus 22. O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está vinde para as bodas, para o casamento de meu filho. Ele diz: tudo já está pronto, tudo já está pronto. Quando ele diz tudo já está pronto, sabe o que significa?
O casamento é do filho do rei, o casamento é de Jesus Cristo, o convite é do rei, as vestes são providenciadas pelo rei e todo o banquete foi preparado pelo rei. O rei teve que preparar tudo. Por quê, pastor? Porque o ser humano perdido e morto em seus pecados e delitos não tinha condições de preparar nada. Não tinha condições de preparar nada, então Deus toma a frente e prepara tudo aquilo que é preciso. A veste nupcial é uma marca da graça de Deus, porque foi providenciada gratuitamente pelo nosso Deus, através do sacrifício de Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus. É isso que representa essa graça, esse favor imerecido. E eu vou pedir que você fique de pé, que eu vou ler um texto aqui com você. Eu quero ler com você um texto aqui, eu quero orar um pouquinho com você aqui, por favor. Efésios capítulo 2, versículos de 8 e 9. Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Eu preciso crer no sacrifício vicário de Jesus Cristo. E eu preciso entender o convite, ele está sendo feito, ele está sendo estendido, e eu, pela graça de Deus, eu tenho hoje o privilégio de, em 4 cultos, oferecer esse convite para você aqui. Eu hoje estou sendo um servo de Jesus aqui em Santarém, para oferecer esse convite. Olha, o rei está te convidando para o casamento de seu filho. Pastor, mas eu não estou preparado. Isso não é exigência do rei. Venha do jeito que você está. Mas escute, venha do jeito que você está, mas entenda, Deus me aceita do jeito que eu estou, mas não permite que eu continue do jeito que eu cheguei. Você entende? Deus me aceita do jeito que eu estou, mas não aceita com que eu permaneça do jeito que eu cheguei. Porque a graça dele que nos salva é a mesma graça que nos transforma e nos faz sermos verdadeiras criaturas dele aqui nessa terra. Então, o convite, o rei está convidando você. Venha, é para participar das bodas de seu filho. Eu não estou preparado, não é exigência do rei. Venha como você está, porque o rei já providenciou as vestes necessárias. Fecha os teus olhos e adore a ele, que é digno de ser adorado. Depois de uma palavra tão desafiadora, eu sei que você também se sentiu motivado a ser um daqueles que vão, que são missionários, que servem ao Senhor, que dão a sua vida pelo ministério, pelo reino de Deus. Eu sei que Deus tem grandes planos para fazer na sua vida. Talvez também você está aqui falando, pastor, eu quero entregar a minha vida para Jesus. Como eu faço? Como eu posso também ser um parceiro, ser alguém que vai investir a minha vida no reino de Deus? Isso é muito simples, você pode fazer uma oração. Nós queremos ajudar você também, através do número de WhatsApp que está na tela. Sempre tem alguém à sua disposição para orar com você, para te aconselhar, para te orientar. Mas também eu quero dizer, querido, que Deus tem grandes planos para a sua vida. Por isso, sempre continue conosco, continue em todos os nossos cultos online, porque em cada culto Deus tem uma palavra poderosa para te abençoar. Eu quero orar por você agora. E qualquer pessoa que quiser mais oração, quiser mais conselho, entre em contato conosco através dos comentários, através do nosso WhatsApp, que nós temos alguém à disposição para te ouvir e para te aconselhar. Pai, em nome de Jesus, te agradeço por tudo aquilo que o Senhor tem feito hoje nesse culto online, por essa palavra, por tudo que foi feito, o tempo de adoração, meu Pai. Eu sei que o Senhor ministrou os nossos corações. Te damos graças por isso, Pai. E eu peço que o Senhor abençoe cada um dos nossos ouvintes, que eles sejam tocados pela Tua presença e que o milagre chegue na sua casa, em nome de Jesus. Amém, Jesus.